Imagine um cientista do mal, cujo conhecimento avançado permite remover o cérebro e colocar em um tanque com todos os nutrientes que são necessários para manter o órgão vivo. Antes do cérebro ser removido, havia uma recepção de sinais elétricos através de neurônios no seu corpo. Agora, ele é colocado em um tanque no laboratório do cientista do mal e recebe sinais por estimulação elétrica proveniente do computador. O cientista é capaz de estimular o seu cérebro de todo jeito que ele quiser. Ele é capaz de criar uma impressão de que você está lendo um blog, como se fossem os neurônios que estivessem transportando essa informação para o cérebro. Ele pode criar a impressão de que você come seu almoço, lê um livro ou anda pela praia. Não há maneira de você perceber que você é um cérebro em uma cuba, desde que a sua percepção do mundo é limitada ao seu cérebro. Se ele estiver danificado sob a influência de drogas, podem ocorrer alucinações ou você pode ter uma visão distorcida do seu ambiente. A história do cérebro na Cuba foi popularizada pelo filósofo Hilary Putnam, nativo dos Estados Unidos, através do seu livro Razão, Verdade e História, lançado em 1981. Entretanto, essa reflexão foi evocada muito tempo antes, em 1641, pelo filósofo francês René Descartes, em suas Meditações sobre a Filosofia Primeira. O objetivo do filósofo era desconstruir os conceitos que irrefletidamente tomamos como verdade, até chegar a um ponto indubitavelmente verdadeiro, a partir do qual ele poderia reconstruir sua própria noção de verdade e realidade. Para isso, ele adotou o seu método da dúvida, onde descartava quaisquer ideias suscetíveis ao mínimo grau de incerteza. Mostrando o quão instáveis são os nossos sentidos e a confusão gerada pelos sonhos, Descartes levou seu método até o limite. Em seu escrito, citado anteriormente, Meditações sobre a Filosofia Primeira, encontramos a origem da questão do cérebro na Cuba. Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento. E se, por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender o meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Ao fim de sua reflexão, Descartes encontra, enfim, a verdade indubitável que ele procurava, que é o fato de que ele pensava. Independentemente de todos os outros fatores, nada nem ninguém seria capaz de convencê-lo de que ele não estava pensando. Daí sua famosa máxima: penso, logo existo. Atualmente, uma ideia que pode ser relacionada ao cérebro em Cuba é o upload de consciência. O upload seria a reprodução total da consciência de um indivíduo com suas memórias, gostos, habilidades, emoções e anseios, só que sem um corpo e dentro de um computador. Essa ideia tem estado no imaginário da humanidade tem mais de meio século, desde o início de 1950. E apesar de ser uma ideia antiga, os avanços nessa área têm sido extremamente lentos. A startup Nectome foi responsável pelo maior avanço atual nesse tema. Eles foram capazes de preservar o cérebro de um coelho e logo em seguida o cérebro de um porco. O processo foi criado na própria empresa e se chama vitrificação. É uma espécie de embalsamento em que a massa encefálica se transforma em vidro com uma fotografia da atividade cerebral daquele momento. A empresa tem uma lista de espera de 25 pessoas, cada uma pagando $10.000, e elas esperam morrer para poder ter o upload de seus cérebros. Os cientistas apontam que o segredo para tornar o upload possível é o conectome, que é o mapeamento detalhado de todos os neurônios e as conexões entre eles e dentro de um cérebro. E até hoje foi possível apenas um conectome, que foi feito de uma larva com 302 neurônios e cerca de 7.000 conexões. E essa larva sequer tinha um cérebro, propriamente dito. Já os seres humanos têm estimados 86 bilhões de neurônios e 100 bilhões de sinapses.
O volume computacional de um conectome humano ocuparia estimadamente, pelo menos, 1 trilhão ou quadrilhão de gigabytes, o que é 1 milhão de vezes mais do que a capacidade de armazenamento atual que temos disponível hoje. Os avanços da Nectome dividiram opiniões da comunidade científica. Apesar de ter muitos apoiadores, existem ainda mais pessoas que são contra o processo. Os neurocientistas do MIT acharam o processo uma grande baboseira, e eles até pretendem cortar laços com a startup. O Media Lab da MIT acrescentou que a ideia é extremamente antiética, e que a neurociência não avançou o suficiente ao ponto de saber se algum método de preservação do cérebro é poderoso o suficiente para poder preservar todos os diferentes tipos de biomoléculas relacionados à memória e à mente. Em resposta a isso, a Nectome emitiu uma nota afirmando que só iria adiante com a proposta se tivesse o apoio da comunidade científica. Sendo assim, eles só vão conseguir avançar mais nesse projeto uma vez que tem uma concordância de que seria ético. E apesar das declarações, o Media Lab concordou que não pretende descartar completamente a proposta, afirmando que algum dia poderá ser possível simular em um computador circuitos neurais com grande precisão, com base em mapas biomoleculares detalhados o suficiente. Eu trouxe aqui um curta chamado Os Momentos Finais de Carl Brandt. O curta é localizado em um futuro próximo, onde a tecnologia experimental, semelhante a essa de upload de cérebros, permite 2 detetives trazerem de volta uma vítima de assassinato de maneira digital para poder fazer perguntas sobre os últimos momentos dele, a fim de encontrar quem foi o assassino. O curta ele é disponível somente em inglês, então eu acabei fazendo algumas legendas e por isso pode ser que tenha algum erro de sincronização. E eu resumi algumas partes de falas muito grandes para poder ficar uma legenda menor e ficar mais fácil de entender também. What is all of this? This is what Carl and I have been working on. It's a neural coding system that allows us to copy memories directly from the brain to a digital file. This part here is a personality construct. If we take someone's memory, entire memory, every moment of their life from the second they were born, and plug it into this system, their entire personality is replicated in digital form. Our memories are what make us who we are. Now you can ask him anything you want. Carl, are you there? Bennett, Can you see me? where am I? What's going on? You're in an interrogation room at the Quarto Police Department. Why can't I move? I can't feel my body. It's okay, Carl. Calm down. Focus on me for a minute. What's the last thing you can remember? Sofram as consequências do passar dos anos, o cérebro continuará guardando memórias e lembranças, independente de quantos anos passem. Porém, como ponto negativo, o cérebro, por estar em uma cuba, não passará de uma consciência, sem ação, podendo emitir impulsos que não serão obedecidos. Por exemplo, se quiser andar, não será possível, por não ter os outros órgãos, portanto, não irá obedecer aos seus próprios comandos. Bom, existem 2 teorias que podem ser debatidas sobre o cérebro de Cuba. A primeira é a teoria de Descartes, onde ele diz que se eu penso, logo eu existo, ou seja, a minha existência está atrelada ao ato de pensar. Mas, se o cérebro for isolado em uma cuba, eu ainda existiria? Bom, em debate temos 2 opções. A primeira é de que sim, continuaríamos existindo como uma consciência ambulante, ou seja, mesmo que não tivéssemos o corpo, a gente continuaria existindo pelo simples fato de pensarmos, mesmo sendo somente um cérebro isolado. E a segunda é de que não, porque uma consciência não seria suficiente para garantir a existência humana. Ou seja, mesmo que eu tivesse uma consciência funcionando em um cérebro
isolado, isso não seria suficiente para garantir a minha existência. Eu precisaria do resto do meu corpo ou do resto de uma experiência corporal, uma experiência individual para que eu conseguisse garantir essa existência, entendeu? A segunda teoria é a teoria de Matrix, que seria para mim a mais interessante, que na teoria basicamente os corpos em coma continuam funcionando e criando espaços imaginários na mente deles, onde para eles esses espaços são tão reais a ponto de o resto do corpo se tornar insignificante. Então o debate é que será que ao isolar um corpo eu conseguiria criar situações tão fictícias na minha mente em que o resto do meu corpo seria tão insignificante diante daquilo que eu criei? Será que somente a consciência realmente seria necessária? Será que se eu criar uma consciência, se eu tivesse uma consciência e conseguisse criar situações imaginárias, o resto do meu corpo seria realmente necessário? Ou será que ser uma mente fanfiqueira, digamos assim, né, trazendo para um termo da geração Z, será que uma mente fanfiqueira já conseguiria garantir essa existência? Então, assim, são questões que são muito enigmáticas e que a sua resposta é totalmente desconhecida.